Compreendermos as Escrituras, vamos estar lendo o livro de Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Portanto, agora nós estamos em um novo caminho. Estamos caminhando para o reino de Deus, onde habita a justiça. Nós oramos para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vem o lugar de descanso, vem a presença de Deus, vem a habitação do Espírito Santo. Vamos receber o batismo com o Espírito Santo. Para que isso tudo aconteça, não pode haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então vem a palavra, vem a promessa, vem o batismo com o Espírito Santo, a presença de Deus. Deus vai habitar conosco, que nada vos afaste do Deus vivo. Não permita que haja entre vós qualquer coração endurecido da incredulidade, mas tem que haver um novo coração e um novo espírito, batismo com o Espírito Santo, para nos dar poder, para caminhar com Deus, para realmente Deus morar conosco pelo batismo com o Espírito Santo. Então tem que haver fé, não pode haver incredulidade. Era Moisés quem falava. O ministério ali dado a Moisés era dado pelos anjos. Os anjos traziam a palavra, os anjos ministravam, guiavam. Era uma nuvem de dia, era fogo, uma coluna de fogo à noite que os guiava, falava, dava mandamentos, orientava para que o povo não só vencesse a caminhada, o dia a dia no deserto, como chegasse na terra da promessa, tomasse posse, e precisava da palavra de Deus para que eles permanecessem ali, não fossem destruídos. Então, em todo momento, a palavra de Deus é essencial. Por isso que Hebreus, a gente sempre repete aqui o início. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, a nossos pais pelos profetas. Hoje nos fala pelo Filho. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, por anjos, por profetas, por Moisés, de maneira que em todo momento é necessário ouvir a voz de Deus com fé, para obedecer, para praticar. Não pode haver coração perverso, coração que nos afasta de Deus perversamente por causa da incredulidade. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma palavra para o homem e para a mulher, do que eles poderiam comer e de qual fruto eles não poderiam comer. Então houve pecado, houve incredulidade na palavra de Deus. Eles preferiram dar ouvidos à voz da serpente e comeram. Perverso coração de incredulidade do que Deus havia falado, para que eles não comessem daquele fruto, porque no dia que comessem, certamente eles morreriam. Então eles já foram envergonhados e afastados, separados de Deus. A morte espiritual e vendo também a morte física, a separação de Deus. Certamente morreriam. E nós estamos caminhando para a glória, para o reino de Deus, para a eternidade. Temos que caminhar ouvindo Deus e crendo, obedecendo, sendo batizados com o Espírito Santo. Deus é fiel. Deus deu a palavra para Moisés, conduzindo no caminho, e através de Jesus, agora, Ele nos dá a palavra. De uma maneira agora aperfeiçoada, porque agora nós somos batizados com o Espírito Santo, e a palavra de Jesus está conosco. O Espírito Santo escreve no nosso coração, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos faz pensar, o Espírito Santo nos dá poder, autoridade, realiza milagres, dá dispensações, dá dons espirituais. Então, uma maneira poderosa, uma maneira maravilhosa. Agora Deus habita em nós. Agora realmente nós estamos, como diz aqui o versículo que nós acabamos de ler, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração da incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu quero aqui relatar um trecho longo da história do povo de Israel e do povo judeu, na sequência da história,
Israel saiu do Egito, posteriormente veio a se tornar o povo judeu, a nação santa, e vamos ver aqui como que Deus falou com este povo, prometeu, como que Deus é fiel. E se Deus é fiel, foi fiel a Israel, Deus é fiel agora conosco pelo Filho. Tudo que Ele nos promete, a vida eterna, a herança eterna, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, Ele é fiel para cumprir. Você não pode deixar entrar no seu coração a perversidade da incredulidade quanto ao poder de Deus para realizar, quanto ao amor de Deus para te abençoar, para te dar com Cristo todas as coisas, te fazer herdeiro de um reino, de uma cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, onde nós estaremos morando eternamente, junto com Deus. O povo de Israel recebeu uma promessa de que sairiam do Egito e iriam para uma nova terra. Deus lhes daria uma nova terra. E na promessa que Deus deu ao povo de Israel, disse: olha, eu vou tirar do Egito onde vocês são escravos. Vocês não terão a história de uma nação escrava. Não vão ficar escravos para sempre. Eu vou libertar vocês. Vocês vão ter uma história de uma nação livre, de uma nação próspera, abençoada, a nação de Deus, o povo de Deus. Vocês terão grande herança. Saiam pela fé, andem no deserto, andem pela fé, obedeçam meus mandamentos, obedeçam minha palavra, que eu vou colocar vocês em uma nova terra. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de chuvas, uma terra com montanhas de ferro, uma terra com pasto, uma terra que vai dar uma grande colheita, onde vocês serão felizes. Eu vou dar para vocês, para o povo de Deus, para o povo de Israel, futuro povo judeu, vou dar para vocês, essa é a minha promessa, sou fiel, vou cumprir. O povo então sai do Egito, da escravidão, onde tinham as coisas confortavelmente, entre aspas, eles estavam relativamente satisfeitos, embora trabalhassem muito, tinham carne, tinham outras regalias, aos quais eles chegaram a contestar, a reclamar, a murmurar. Durante a caminhada no deserto, eles se lamentaram pelo Egito. Mas tinham a promessa de Deus e foram perseverando. Moisés passa para Josué, Josué assume a liderança, alguns são preservados, uma nova geração surge, eles entram ali na terra de Canaã. Mas a terra de Canaã não atende tudo o que Deus havia prometido ao povo judeu, ao povo de Israel. Não é exatamente aquilo que está ali relatado na promessa. Então ainda há um descanso, ainda há uma bênção. Deus vai cumprir, Ele prometeu, Ele falou sobre montanhas de ferro, Ele falou sobre chuva, essa terra terá chuva constante, Deus dá a chuva na sua estação corretamente, rios. Então não é essa terra desértica, não é isso aqui. E perseveraram no culto, na adoração. Então vem o rei Davi, vem o povo judeu, vem Judá, vem o norte, o sul, e eles permanecem ali aguardando a promessa de Deus, crendo. Então o que vai manter essa continuidade do povo é a promessa de Deus que foi dada no princípio, e eles creram. E quem crê vai perseverando, vai continuando. Eles ficam ali praticamente naquela região do Oriente Médio, às vezes iam para a Babilônia, foram também levados para o cativeiro babilônico, estiveram um período na Pérsia, estiveram um tempo no Egito, na Síria, algumas regiões ali próximas. Até aproximadamente o ano 110 da era cristã, quando então o imperador Adriano, imperador romano, decide então destruir aquela terra e manda que todos os judeus saiam, expulsa todos ali daquela terra, não quer mais, ele quer agora mudar aquela população, ele agora quer pessoas diferentes e os judeus são obrigados a sair. Então, já naquela época, com o advento do próprio Império Romano, os judeus emigram para a Europa. Muitos vão para a Ucrânia, muitos vão para a Rússia, e vemos que muitos vão para a Europa, vão para a Polônia, vão para regiões ali da Alemanha, e vão seguindo Roma, como o apóstolo Paulo e outros vão para Roma, vão para a Itália. Mas também tem um grande chamado, já vemos Paulo mencionando isso, para a Espanha, para ir ainda mais para o Ocidente. Eles têm uma vocação, eles têm um sentimento
De vez em quando surge algum profeta entre os judeus, dizendo para ir ainda mais para o Ocidente, e não para o lado do Oriente, não ir para a Ásia, mas ir para a Europa, ir para a Macedônia, por exemplo. Passa a Macedônia e ajuda-me. Existe ali, já em Atos dos Apóstolos, durante aquele período, bem próximo de Adriano e do decreto para que os judeus todos abandonem aquela região, que estavam causando muitos problemas, muitos conflitos, já havia uma vocação agora para o lado do Ocidente, da Rússia, da Ucrânia, Polônia para o Ocidente, Alemanha e os demais estados, Itália, França, Espanha e Portugal. E ali então eles já começam a ir e viver naquelas regiões temperadas já da Alemanha, estão relativamente satisfeitos, estão trabalhando. Na Suíça também temos notícias de grande população de judeus, em toda aquela região, Áustria, Polônia e demais países ali, indo para o lado oeste, indo para o ocidente. Até que em 1490, nessa década de 90, 1495, por aí nessa época, vem então uma lei, um édito lá na Espanha, que então resolve expulsar os judeus da sua terra. Não querem mais as práticas judaicas, não aceitam mais aqueles costumes, fica proibido. Os judeus são, então, pelo governo, pelos reis espanhóis, obrigados a se converterem ao cristianismo. Senão, eles seriam mortos, seriam presos. Vem uma inquisição que inicia-se ali na Espanha. Ali estão praticamente 1 milhão de judeus, um grande número de judeus habitando naquela região. Eles então mudam de nome, assumem nomes espanhóis e também portugueses. Portugal acaba se unindo à Espanha e o rei de Portugal se casa com a filha do rei da Espanha, e assim é formada ali na Península Ibérica uma só nação, na união entre Espanha e Portugal pelo casamento dos reis. Alguns tinham esta ideia de que a União Ibérica, a união de Espanha e Portugal, criaria um país maior, mais forte do que o pequeno Portugal, somaria a Espanha e os dois se beneficiariam. Mas o que aconteceu é que a grande força de Portugal é que realmente fosse um país independente e os que fossem de Portugal fossem realmente portugueses e separassem novamente a nação. Então, na Espanha, houve um decreto que ninguém mais poderia ter prática judaica. Então, muitos fugiram para Portugal, onde ainda não tinha sido adotada essa mesma lei da Espanha. Viviam juntos, mas agora que se separaram, a lei ficou só na Espanha. Então, quase 1 milhão de judeus vão para Portugal, muitos já com nomes, aí assumem nomes também portugueses, sobrenomes em especial, deixam toda aquela aparência judaica, porque se mantivesse costumes, tradições religiosas judaicas da Torá, e até mesmo nomes, eles perderiam todas as coisas, teriam que ir embora e deixar os filhos sozinhos na Espanha e Portugal. Primeiro na Espanha, e depois Portugal também adere a essa Inquisição que iniciou na Espanha e também decide perseguir judeus. E havia uma Inquisição porque, embora o judeu professasse agora a fé cristã, era uma fé forçada. No fundo, de forma escondida, de forma oculta, eles mantinham as práticas do judaísmo, da lei, da guarda do sábado e de outros princípios, de outros costumes judaicos. Quando eram descobertos, quando algum vizinho denunciava, eles eram presos, eram torturados, alguns extraditados e alguns eram mortos ali naquela Inquisição. Haviam equipamentos também para tortura, para que o judeu abandonasse as suas práticas judaicas e se tornasse cristão por inteiro. Foi justamente quando vai chegando por volta de 1530,
o Brasil já tinha sido descoberto. E muitos judeus, então, descobrem isso e descobrem que aquele seria um caminho. Vir para o Brasil seria o caminho para se libertarem das leis de Portugal, da Espanha. Então, muitos espanhóis, muitos judeus espanhóis, e agora também muitos judeus portugueses, muitos que faziam parte aí da liderança dos navios, do próprio governo português, tinham origem judaica. E agora eram cristãos novos, eram cristãos obrigados. Mas no fundo eles guardavam a tradição judaica. Então muitos da liderança de Portugal, muitos nobres de Portugal com origem espanhola e também anteriormente com origem judaica, eles acharam por bem vir para o Brasil como uma terra livre, nova, que não teria como exercer o controle que era exercido lá na Europa, em Portugal e na Espanha. Então muitos espanhóis, muitos portugueses vieram para o Brasil. Eles chegam, claro, no Porto, Rio de Janeiro, Santos, e dali eles começam a procurar as terras que eles gostam, que se assemelham às que eles cultivavam na Europa e que já tinham tradição agrária, mesmo lá em Israel, seus antepassados. Pelas histórias bíblicas, pelos relatos dos familiares, eles então querem ter o seu rebanho, eles querem ter a sua cultura, querem plantar, eles querem viver da terra. Esse é o seu ramo, essa é a sua tradição de plantar e colher leite e mel. E eles então vão subindo do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Alguns, uma parte pequena em São Paulo, Espírito Santo já na divisa com Minas Gerais, mas o grande estado, a grande região que atrai os judeus, não só da Espanha, de Portugal, mas também da Alemanha, em grande número, da Suíça, da Polônia, até mesmo da Rússia, eles vêm e logo ficam sabendo que em Minas Gerais, e também entrando um pouco já para o estado de Goiás, alguma coisa no estado do Mato Grosso, e outros estados ali entre o centro-oeste e o norte, até quase na floresta, eles descobrem que ali existe uma terra que se assemelha à terra da promessa, que se assemelha ao Êxodo. E não só lá a região alta de Israel, onde havia o sereno, onde havia chuva, serôdia, onde havia condição de plantar alguma coisa nas regiões mais elevadas, ali de Israel, saindo da parte desértica, que não era uma grande região. Mas então eles veem que ali em Minas Gerais, na região subindo para Goiás, principalmente no estado de Minas Gerais, eles encontram condição de plantar, de colher, chuva a seu tempo. Eles encontram, ao chegar em Minas Gerais, montanhas de ferro, pedras que eles trabalham nas construções das cidades, como Ouro Preto, Tiradentes e tantas outras ali da colonização. A maior parte, podemos assim pensar, acreditar, que vieram de bom grado para o Brasil e começaram a construir as cidades, principalmente as cidades mineiras, foram os judeus. Eles vieram para plantar, para cuidar da cidade, para também explorar, para garimpar, descobrir o ouro, descobrir as pedras preciosas. E assim, a promessa que Deus havia feito lá no início para Moisés: eu vou levar vocês um dia, vocês habitarão nessa terra que mana leite e mel, terra de chuva, terra que existem rios, terra que existem montanhas de ferro, que vocês vão retirar o minério, vão construir as coisas, vão construir o carro, vão construir a casa. Ali eu vou abençoar vocês. Então vejam bem como Deus é, vejam bem o poder de Deus, a sabedoria de Deus, já revelando lá no Êxodo a existência de Minas Gerais, do Brasil, de uma nova terra que mana leite e mel. E grande parte, uma parte que agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, está sendo descoberta, que grande parte dos mineiros, uma boa parte dos paulistas, dos capixabas, muitos cariocas, indo até Goiás, indo até o Mato Grosso, agora Tocantins e outras regiões próximas, são judeus que vieram fugindo, saindo lá da Europa da perseguição que eles estavam
recebendo e vieram justamente encontrar em Minas Gerais, no Brasil, esta confirmação, a realização dessa profecia. E hoje aqui estamos louvando a Deus, glorificando a Deus, celebrando a Deus por essa terra abençoada, que mana leite e mel, que chove que a seu tempo, que enche o rio, que nós plantamos, que nós colhemos, que nós nos alimentamos e que nós glorificamos a Deus pela terra. Diz aqui o Senhor: toda a terra é minha, eu dou a quem eu quero, se vocês me obedecerem, povo de Israel. Deus fala isso lá no Êxodo para Moisés, dizendo: se vocês me obedecerem, eu vos darei essa terra, vocês serão o meu povo, porque toda a terra é minha. Então, quando ele diz: eu vou dar a vocês uma terra, não era só aquela primeira terra de Canaã, Israel ali no Oriente Médio, mas incluiu a Europa, incluiu agora a América do Sul, de uma forma muito específica, muito especial, Minas Gerais, o Brasil, sendo essa terra da promessa para o povo de Deus. Então você é abençoado de estar aqui no Brasil, de viver nessa terra. Foi Deus quem te deu, foi Deus quem trouxe os seus antepassados, os seus ancestrais, e hoje te coloca aqui te abençoando como povo de Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por isso Deus abriu essa porta, abriu essa nação para a sua glória, e nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, e que Deus te abençoe, você seja batizado com o Espírito Santo, ricamente abençoado, em nome de Jesus, o Messias. Amém.